Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual o Senhor também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, todos juntos até o final. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Mais uma vez, todavia, andemos de acordo com o que já. Amém. Que o Senhor continue falando aos nossos corações em nome de Jesus. A pastoral do nosso boletim tem uma temática muito comum em nossos dias, adaptada ao meio cristão. Ano novo, vida nova. Mas no boletim, o tema da mensagem de hoje, da nossa pastoral, é Ano novo, vida nova em Cristo. Aqueles que já experimentam desta vida em Cristo Jesus, já entregaram a vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma continuação e sempre há muitas e muitas bênçãos, experiências maravilhosas novas na parte de Deus. Para aquele que ainda não aceitou Jesus, hoje é o dia, hoje é a hora, chegou o momento, vida nova em Cristo Jesus. E o tema então utiliza este parágrafo de Paulo, a sua igreja mais amada ali, de todas as igrejas que Paulo pastoreou, plantou e teve um relacionamento. Talvez esta seja a igreja que ele mais teve intimidade, pelo fato de que Filipenses foi escrito na maior parte na primeira pessoa. Era uma igreja amada, onde Paulo, no final, no último capítulo, agradece as ofertas, agradece o apoio financeiro, o apoio espiritual, o apoio também emocional que ele recebeu destes amigos. E agora, no capítulo de número 3, Paulo, ele convoca os irmãos em Filipos e a todos nós, os cristãos, de todas as eras, de todas as igrejas, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo. Depois ele diz: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. E no verso 14, ele repete, voltando com a expressão prossigo. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. O que nós vamos fazer em 2026, meu irmão, minha irmã? O que nós vamos fazer? Prosseguir para onde? Para o alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo. Amém. Que assim seja. Que assim caminhemos em 2026. Prossigamos para o alvo. O alvo é Cristo, meu irmão. Não perca de vista o alvo. 2026 está começando, meu irmão, e você não tem nem ideia das lutas que você vai enfrentar em 2026. Só está começando aí aparecendo muitas e muitas lutas, muitos e muitos desafios. Sabe qual o primeiro deles? Talvez no ano novo com a família. A luta ali, um parente, a dificuldade de relacionamento. Quem não tem? Não é verdade? Voltando aí, ano de política de novo. Quem não tem? 2026 tem muitos desafios pela frente, querido. Mas nós não podemos perder o alvo.
O alvo é Cristo. O alvo é o Senhor Jesus. O plano dele, o prêmio dele. São dois, tá? Nós não podemos dizer que nós vamos seguir somente o plano. Não, nós vamos seguir o plano para receber também o prêmio. O prêmio é a salvação eterna, o lar celestial, a presença de Deus. Paulo dizia, o meu desejo pessoal é estar com Cristo na glória eterna. Mas, como o plano ainda não terminou, eu também desejo cumprir este plano cabalmente. Até que ele escreve na segunda carta a Timóteo, que são os últimos momentos, os últimos escritos de Paulo, antes de sua morte, ele diz assim: eu persegui esse alvo, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Não foi isso que ele falou? Eu combati o bom combate. Tem alguém chegando aí já nesse momento? Eu acredito que não, né? Está todo mundo aí no fôlego de vida, animados para a glória de Deus. Ontem eu estive no casamento, pela manhã, de noite Budas, né? Ontem eu estive no casamento, aí alguém falou assim: e o presbítero Josias? Eu falei: meu filho, o presbítero Josias está no maior fôlego. É o mais animado da sétima, né, presbítero? Graças a Deus. Domingo passado ele foi lá e falou sobre Gideões e animou a igreja a cumprir o chamado. Que bênção, né, querido? É isso. Eu prossigo para o alvo. Então, esse texto ele traz 3 verdades. Não sei se você já parou para refletir nesse texto da palavra de Deus, mas são 3 verdades. Esse texto Paulo usa, inspirado pelo Espírito Santo, a figura dos tempos verbais. E os tempos verbais, os clássicos, a matriz de todos os tempos verbais são 3. Quais são eles? Passado, presente e futuro. Paulo, ele começa falando sobre o passado, ele avança para o futuro e termina o último versículo falando do presente. O que ele fala do passado? Ele escreve aqui: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Verso 12. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ei, meu irmão, 2025 ficou para trás. É tempo de esquecer. Paulo, eu preciso interpretar o versículo corretamente, tá, meu irmão? Ele não está falando aqui que nós temos que apagar o passado. Não, de maneira nenhuma. O que ele está dizendo aqui é que aquilo que traz qualquer tipo de saudosismo ou trauma, saudosismo e trauma, são as 2 coisas que ele está dizendo aqui, precisam ficar para trás. Precisam ser apagados do nosso coração, da nossa mente, no sentido de não trazermos mais aquilo à tona, trazendo prejuízo para nós hoje. Porque o ser humano, meu irmão, ele fisicamente, ele só vive um tempo. Só o presente. E emocionalmente? Como é que nós vivemos? Nós vivemos agarrados no passado, com a nossa mente? Ou preocupados com o futuro, na nossa mente? E pouco vivemos o presente. E o presente é presente, meu irmão. O próprio nome já diz: presente. Deus te deu uma caixa hoje com laço e com fita, dizendo assim: esse é o seu presente. Viva ele. Viva hoje. Viva agora. E você está vivendo da melhor maneira. Você está na casa de Deus, juntamente com seus irmãos, com seus familiares em Cristo Jesus. Que alegria. Que dádiva. Glória a Deus. Não é verdade? Hoje, festa da colheita, à noite, recebimento de novos membros. Que presente, querido! Que dádiva maravilhosa! Louvado seja Deus! Esquecendo do que fica para trás. Eu digo saudosismo também, porque o saudosismo tanto nos prende ao passado. Pessoal mais antigo, né? Fala, Ronaldo. Saudosismo é aquela saudade de você viver aquilo que você viveu no passado, que foi bom para você.
Foi bom seu passado, né? A casa. Poxa, eu tive uma casa, construí uma casa, tive que vender ela. Foi assim comigo, foi assim com o Ronaldo. Não é, Ronaldo? Eu vou ficar preso na casa que eu não tenho mais? Eu vou viver para frente. Está entendendo, meus irmãos? O saudosismo, a igreja do passado que era boa, não? O pessoal mais antigo fica assim, não fica? Já viu? Não, os hinos do passado que eram bons, a igreja do passado que era boa. Ô, meu irmão, o passado ficou para trás. A gente curte aqueles momentos ali, canta canções antigas com alegria no coração, aquele prazer maravilhoso, mas nós precisamos entender que hoje é um novo mundo, um novo dia, uma nova oportunidade. E aí, se nós ficarmos presos ao passado, Jesus não volta. Porque o passado é que foi bom, para que eu vou perseguir o futuro que Jesus tem para nós? Por isso que ele diz, eu prossigo para o alvo, eu avanço para o alvo, para o prêmio. Então são as duas questões que eu falei, né? Quando nós pensamos em futuro, que é o tempo verbal aí, que ele usa para dizer que ele está perseguindo, ele está prosseguindo, ele está avançando. Ele fala que ele prossegue o alvo e o prêmio. O alvo é cumprir aquilo que Deus tem para nós. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Antes de terminarmos aqui e passarmos para o terceiro tópico. Antes que seu pai e sua mãe sonhassem em ter um relacionamento amoroso, do qual você é fruto, Deus já sonhava contigo, Deus já tinha um plano para você. Antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, Deus já tinha te escolhido. Quando você estava no ventre materno, Deus já tinha te escolhido e Deus já tinha um plano para a sua vida. Prossiga para esse plano. Prossiga para cumprir esse alvo. E para o prêmio, o presente maravilhoso que o Senhor tem separado para nós também, que é o lar celestial. Então, o verso 14 e o verso 15 dizem isso. E o 15 ele dá um complemento, dizendo assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Qual o sentimento? De deixar o passado para trás e avançar para o futuro. E se porventura pensais de outra maneira, também isto Deus vos esclarecerá. Olha que legal o processo de Deus em nossas vidas, né? Tem gente que não conseguiu compreender isso ainda. Deus está dizendo assim que Deus vai te esclarecer. Paulo diz, Deus vai te esclarecer ainda, que você não tem que ficar agarrado ao passado e não tem que ficar preocupado com o futuro. E por isso ele termina dizendo, todos juntos o verso 16, mais uma vez. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A pastoral diz assim, este caminhar no presente, porém, não é acomodado nem conformado. Paulo declara que prossigo para o alvo, apontando para o futuro glorioso do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O cristão vive com os pés firmes no presente, mas com os olhos voltados para a eternidade. Para a eternidade. Quanta coisa errada que nós fizemos em 2025 que atrapalhou nosso caminhar, né? Que ao cruzarmos a fronteira aí do novo ano, vai ser uma quarta-feira, no dia seguinte vai ser uma quinta-feira, normal, vida que segue. Mas Deus deixou o calendário para nós, deixou o universo rodando dessa forma, é assim que Deus quis. Olha que extraordinário. Olha que extraordinário. Um dia é um giro de 24 horas. Se fosse mais tempo, seria um dia maior, né? Se fosse mais tempo girar em torno do Sol, seria um ano maior. Deus escolheu dessa forma, meu irmão. As estações do ano, ora o nosso planeta inclina para um lado, ora para o outro. Conversando com uma irmã que foi à Noruega, ela falou assim, poxa, chega a época do verão lá,
quase que 11 horas da noite ainda tem sol. O dia está claro ainda, no verão. Mas no inverno, quando dá 2 horas da tarde, começa a escurecer. Tudo perfeito, meu irmão. Foi Deus quem criou. Vamos viver esse presente, querido. Sabendo que Deus, o Todo-Poderoso, está conosco. É por nós. E aí eu termino com a mensagem cristocêntrica. Paulo diz isso aqui. Não porque é fácil. Não é fácil cobrir as pancadas que você tomou no passado, os traumas que você sofreu. Não é fácil, mas Cristo pode trazer cura e estancar a ferida que está no coração. Em nome de Jesus. Cristo pode fazer. E Cristo abre um novo processo de esclarecimento para que você viva focando o plano e o prêmio, sem esquecer de desfrutar o presente que Deus te deu. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Ao mesmo tempo, essa vida nova se manifesta em compromisso com o presente. Isso significa viver hoje à luz da graça recebida, com obediência, coerência e fidelidade. Feche seus olhos, estenda suas mãos se você quiser e ore a Deus para que o Senhor te abençoe hoje, para que o futuro que começa hoje também seja melhor, sem angústias de alma, sem querer que as coisas sejam tudo do nosso jeito. Isso também prejudica muito as nossas vidas. O que você vai orar hoje? Que seja do jeito de Deus. Senhor, que seja do seu jeito. Que seja do seu jeito. Que seja do seu jeito. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos permitiu neste último domingo do ano, de estarmos aqui desfrutando da intimidade com o Senhor e com os nossos irmãos, e que o Senhor nos abençoe poderosamente em nome de Jesus, Senhor. Que a todos nós, sobre nós, resplandeça a tua luz, a tua graça, a tua misericórdia, para cumprirmos o teu chamado de vida abundante, vida extraordinária que o Senhor tem para todos nós. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, pela sétima, por esse último dia do ano, pelas dádivas derramadas da tua presença. Muito obrigado. Nós te damos graças, a Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e abençoamos o teu povo, ó Deus. Deus eterno, é tempo de cura hoje, Pai. Agora, Deus, em nome de Jesus, que teu divino Espírito Santo atua em nós nesse processo de esclarecimento hoje, Pai, para que o passado, ó Deus, fique para trás e somente venha com o passado dos ensinamentos, ó Pai, que são tão importantes para todos nós, os acertos, os erros, Deus, aquilo que nos aconteceu, que nos ensinam hoje a vivermos melhor, perseguindo o futuro, o prêmio, o plano que o Senhor tem para todos nós. Muito obrigado, Pai, que o Senhor abençoe o teu povo, e mais uma vez nós oramos em Cristo Jesus, aquele que morreu a nossa morte, pagou o preço pelos nossos pecados, ó Pai. Deus, lá no passado o Senhor morreu, e esse passado, essa cruz, nos cura hoje, Pai. Glória a Deus por isso, ó Pai. Louvado seja o teu nome para todos sempre, é graça, é amor, é bondade, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém, meu irmão. Dá um abraço no irmão que está do seu lado aí. Deus te abençoe. Se você não vê, feliz 2026 desde já. Deus abençoe. Vamos lá.